fidelidade, Senhor, é tão tamanha. O teu amor é tão grande. O seu cuidado, Senhor. Como o Senhor tem cuidado de nós. Ninguém mais pode fazer, Senhor. Quem pode agir ao nosso favor se não for o Senhor, o Deus dos exércitos, aquele que tem o poder em tuas mãos, o poder que está em tuas palavras, o poder, todo o poder que está no nome do Senhor. Só o Senhor pode fazer. Nós mergulhamos, Senhor, em Ti. Nós buscamos a Tua face. Nós precisamos mais de Ti, Senhor. A Tua igreja, Senhor, precisa de Ti. Nós clamamos a Ti porque o Senhor é o único, porque o Senhor é o verdadeiro Deus. O Senhor nos enxerga em meio a uma multidão. O Senhor nos contempla na dor, no choro, nas aflições. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. E queremos mais de Ti, Senhor. A nossa sede, Senhor. A nossa sede. Nós botamos, Senhor, conhecendo a Ti no íntimo. Nos aprofundando na Tua palavra. Conhecendo de verdade quem é o Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser esse Deus tão maravilhoso, tão zeloso. Um Deus perdoador. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo privilégio de estar aqui te louvando, Senhor. De poder usar as nossas vozes, Senhor, para engrandecer o Teu nome. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A igreja pode se sentar. Convidar aqui o nosso amado irmão diácono Carlos Eduardo para estar pregando hoje. E eu olhei para o Carlos Eduardo, eu lembrei quando o Carlos Eduardo ele foi convidado para vir para a nossa igreja, era no mês de missões. E foi amor à primeira vista, não saiu mais. E hoje é um privilégio servir ao lado do diácono Carlos Eduardo. E no mês agora de missões você está pregando, que maravilha. E isso é muito bom, irmãos. Mostra a fidelidade da igreja, o compromisso da igreja com o rei da igreja. E que nessa noite você abra o seu coração para beber dessa água que vai jorrar diante de você.
o Senhor ele está aqui. E esse hino me fez lembrar daquela mulher samaritana, que ela foi pegar, não vou pegar não, fica tranquilo, que ela foi ali buscar água, para pedir água, e o mestre pegou água, e ela teve um encontro com Jesus naquele momento, que mudou a vida dela. Aquela água que mudou não somente a vida dela, mas mudou a história de Samaria e de várias outras pessoas. Se você entrou hoje aqui sedento de beber essa água, você pode ter certeza, vai mudar a sua vida e a vida de outras pessoas que estão do seu lado. Mas se você não beber, você não terá a oportunidade de mudar a sua vida e outras pessoas que estão sedentas, dependentes da palavra de Deus. Estenda suas mãos para cá. Deus bendito e eterno, nós te louvamos, Senhor, e sabemos que Tu és fiel. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar usando o Teu Filho poderosamente. Deus, que o Senhor, ó Pai, venha usar a boca do Teu Filho para falar com a Tua igreja. E que possamos receber de Ti, Senhor. É assim que eu te oro, ó Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Vamos ler a partir do versículo de número 6. Estaremos fazendo uma leitura até o versículo 42. Justamente o texto a qual o presbítero Jeová citou, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, a partir do verso de número 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, e que neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, e o outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Mediante o texto lido, eu quero trazer uma mensagem com o seguinte tema: compartilhar de Cristo, nossa missão. Compartilhar de Cristo, nossa missão. Meus amados, a palavra de Deus nos diz que Jesus estava na Judeia e ia voltar para a Galileia. E ele escolheu o caminho para passar por Samaria. Os comentaristas dizem que havia 3 caminhos para passar. Havia mais opções de caminho. O caminho que Jesus escolheu era um caminho evitado, por conta do conflito entre os judeus e os samaritanos. Mas Jesus escolhe aquele caminho. E Jesus segue para a Galileia, passando por Samaria. E chegando numa cidade chamada Sicar, ele se assenta junto a um poço. E a mulher samaritana aparece e lhe pede água. Como nós lemos aqui, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Isso já vinha de longa data. Com a morte do rei Salomão, as 12 tribos foram divididas em Reino do Norte e Reino do Sul. E após o exílio, o Reino do Norte foi levado pelos assírios, foi tomado pelos assírios. E logo após, o Reino do Sul, Judá, foi levado para a Babilônia. E ali, naquela terra, onde estavam aqueles judeus samaritanos, vieram estrangeiros e habitaram aquela terra, e trouxeram com ele a sua cultura, miscigenou o povo começou a se relacionar, a casar com aquelas outras mulheres, começou a haver uma miscigenação, e não só isso, mas também
um misto de religião. Eles não permaneceram na fé. E quando o povo de Judá voltou do exílio, os samaritanos foram tentar se juntar com ele para reconstruir a cidade, mas só que devido à miscigenação, devido aos cultos pagãos, devido a essa mistura na raça, houve esse racha, houve essa briga. E essa briga vai continuar, mas eu não vou me ater nessa parte. Então, para o judeu, ele não se comunicava com o samaritano. Muito menos um mestre, muito menos um rabino poderia se comunicar com uma mulher em público. Ainda mais uma mulher samaritana. Se ele não podia se comunicar sequer com uma mulher judia, dirá com uma mulher samaritana. Mas Jesus, o nosso exemplo, ele quebra qualquer paradigma. Jesus, ele não está interessado em paradigma, ele não está interessado em nada, ele está interessado na vida. O que importa para Jesus é a vida. Jesus veio cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que ninguém se perca. Para isso ele enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Louvado é o teu nome, Senhor. Jesus rompe a barreira cultural, Jesus rompe a barreira racial, Jesus rompe a barreira religiosa. E chega aquela mulher e lhe pede água. Amados, eu aprendo uma coisa com esse ato de Jesus: a salvação é para todos. A salvação é para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é para todos. O Evangelho é para todos. Aleluia. E Jesus se assenta àquele poço, estava cansado da viagem, sentiu sede, se sentou ali, e os seus discípulos foram até a cidade comprar comida. E aquela mulher se aproxima, e Jesus faz esse contato com a mulher. Dá-me de beber. Dá-me de beber. E ela logo se espanta. Mas como tu, judeu, está pedindo água a mim, que sou samaritana? Como tu pedes água a mim? Disse Jesus: se tu conheceras o dom e quem é o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. E ela pergunta para Jesus: como você vai me dar dessa água? Nenhuma caçamba você tem, você não tem nada para tirar a água do poço. E o poço é fundo. Meus amados, aquela mulher deveria sempre ali buscar essa água. Sempre ela estava ali buscando a água. E nesse diálogo Jesus vai dizer que a água que ele dá, quem beber da água que ele der, não terá sede de novo. Se ela tornar a beber daquela água, daquele poço, ela vai ter sede. Ela vai voltar ali para buscar novamente. Mas quem bebe da água que Jesus dá, não tem sede. Não tem sede de novo. Jesus estava falando com ela, dele mesmo. Ele é essa água. Ele é a água viva. É Ele que quer jorrar uma fonte em nós. Não apenas uma água que você vai beber e vai sentir sede novamente. Eu vou lá, bebo, volto, e nunca me sacio. Toda vez eu vou sentir sede novamente. E muitas das vezes estamos assim, até mesmo dentro da igreja, achando que estamos bebendo da água, de fato, que o Senhor Jesus nos dá.
enquanto Ele quer fazer jorrar em mim e você uma fonte de água viva. É isso que Ele quer fazer em nós. Muitas das vezes estamos apegados às coisas naturais. Aquela mulher nesse diálogo só olhava para o natural. Jesus falava algo com ela que ela não estava compreendendo. Olha, a água que eu vou dar, se você beber, você não vai sentir sede de novo. Vou te dar água viva. Ela questiona, mas você não tem caçamba, você não tem nada para tirar. E muitas das vezes, amados, nós estamos presos a caçambas, nós estamos presos aos poços. Enquanto Jesus nos convida, deixe o poço e vem para a fonte. Sai do poço e vem para a fonte. Ele é essa fonte. Jesus é essa fonte de água inesgotável. E uma água que jorra para a vida eterna. O que nós fazemos aqui, fica aqui. Os nossos esforços, o nosso suor, o nosso trabalho, nossas conquistas, nossos títulos, tudo fica aqui. Mas aquilo que Jesus nos dá, aquilo que fazemos para o reino, é para a vida eterna. Não fica aqui, mas é para a vida eterna. Que nós possamos nos desapegar das coisas materiais. Saber que em Jesus nós temos uma fonte de água viva. Não apenas uma água que eu peguei um pouco na caçamba, enchi um cântaro, levo, volto. Mas uma água que flui, uma água que jorra, uma fonte inesgotável. Louvado é o teu nome, Senhor. Jesus veio nos dar vida, e vida com abundância. Não é uma vida qualquer, mas vida com abundância. O pastor André tem citado muito o que os irmãos da África falam: vida com abundância, vida com catacaba, vida que não acaba. E é isso que Jesus quer gerar em nós. Ao beber dessa água, ao beber da água que Jesus dá, ser gerada em nós essa vida, vida com abundância. E Jesus é essa vida. Jesus é essa água. E Jesus segue o seu diálogo com a mulher. E ele diz: vai chamar o teu marido e vem cá e volta aqui. E ela responde: não tenho marido. Não tenho marido. E Jesus disseste bem: não tenho marido, porque já tiveste 5, e este que está com você agora não é teu marido. Amados, quando nós estamos diante do Senhor, a verdade é descortinada. Quando nós estamos diante do Senhor, não adianta chegarmos a Ele com falsas palavras, não adianta chegarmos a Ele com mentira, não adianta chegar a Ele com falsidade, porque Ele nos conhece. Ele nos conhece. A nossa vida não está oculta ao Senhor. O salmista diz: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao mais alto dos montes, ali o Senhor está. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor está. A sua vida não passa despercebido. Como diz o ditado, você não está passando batido. Jesus está te vendo, o Senhor está te vendo. Ainda que você não seja crente, o Senhor está te vendo. A sua vida é observada por Deus. E quando chegamos diante do Senhor, quando nos deparamos diante da presença do Deus vivo, a verdade tem que ser posta. Aquela mulher vivia uma vida oprimida, taxada pela sociedade, mas diante do Senhor, ela falou: não tenho marido. A verdade foi colocada diante do Senhor.
E é assim que temos que chegar diante de Deus, com verdade, com sinceridade, com inteireza de coração, porque o Senhor conhece o nosso interior. Antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já conhece. O Senhor te conhece, o Senhor me conhece. Que possamos chegar com verdade diante dEle. E ele segue esse diálogo com ela é longo. E ela diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredite em mim, tenha confiança em mim, creia em mim, que vai chegar um tempo que não vai ser nesse monte, não vai ser em Jerusalém. E ele diz: e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é no monte, não é lá no templo em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade. Como eu disse no início, o Senhor Jesus não estava preso a paradigmas, o Senhor Jesus não estava preso à cultura, à religião. Apesar da salvação vir dos judeus, e ele colocou isso para ela, porque Jesus é descendente de Jessé, Jesus é descendente da tribo de Judá, a salvação vem deles, vem dos judeus, mas ele não se prendeu a isso. Não é lá no templo dos judeus que você vai adorar, não é no monte que os samaritanos fizeram um templo, que ergueram um templo, que vocês vão adorar. Mas a adoração verdadeira é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Jesus é essa verdade. Não é mais a religião judaica, não é mais a religião dos samaritanos, mas Jesus é essa verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Ele é essa água. Era dele que ele estava falando o tempo todo para ela. Era somente dele que ele estava falando. A ele o louvor, a ele a adoração. Glórias ao teu nome, Senhor. E ele segue. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus lhe disse: eu sou o que falo contigo. Jesus se revela a ela: eu sou esse Messias que vocês estão esperando. Eu sou o Messias que vocês esperam. Sou eu que vim salvar. Eu sou o Messias. E no meio desse diálogo, os discípulos voltaram da cidade. E voltando, os discípulos da cidade, eles se espantaram em ver Jesus conversando com uma mulher. Mas a palavra de Deus vai dizer que eles nada falaram, não perguntaram por que ele estava falando, o que ela estava perguntando, ficaram na dele. E nisso, a mulher deixa o seu cântaro e vai à cidade. E ela diz: vinde ver de um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E essa mesma mulher que não estava entendendo o que Jesus estava falando, essa mesma mulher que foi com o seu cântaro até o poço pegar água. Até então, quando Jesus falava de água viva, ela só pensava na água natural, só pensava nas coisas naturais. Essa mesma mulher
após beber de Jesus, o seu cântaro é deixado ali no poço. Amados, precisamos deixar os nossos cântaros no poço. Deixe o seu cântaro. Aleluia. Deixe o cântaro. A mulher deixou o cântaro e foi à cidade anunciar desse Jesus, o Cristo, o Messias. Louvado seja o teu nome, Senhor. E a palavra de Deus diz que saíram, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Há uma responsabilidade muito grande em nossas vidas. Nós que bebemos dessa água, nós que saciamos a nossa sede, nós que temos esse manancial em nós, nós que temos essa fonte que jorra para a vida eterna em nosso interior, temos que fazer como essa mulher fez e anunciar. Ela bebeu, ela saciou, deixou o cântaro e foi à cidade anunciar. Não será ele o Cristo? Não será ele o Messias? É a nossa responsabilidade compartilhar depois de bebermos dessa água. Não temos que nos calar. Os discípulos foram até a cidade, compraram comida, voltaram, não trouxeram ninguém consigo. Pelo contrário, quando chegaram, Jesus, nós trouxemos comida, come. Ele diz, a minha comida não é essa. E eles se perguntaram, será que alguém trouxe de comer para ele? Alguém trouxe comida para ele? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade dele. E Jesus cumpriu com o seu ministério. Jesus sabia o que ele teria que passar. Jesus sabia qual era a vontade de Deus. E isso era o que ele queria fazer. A vontade do Pai. A vontade de Deus. E ele vai dizer, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa. E ele vai olhar, olha, os campos já estão brancos para a ceifa. Os campos já estão brancos. Não faltam 4 meses. Não é depois. Não é amanhã. Mas é agora. O campo já está branco. O campo já está branco para a ceia. Há uma urgência, meus amados, na pregação do Evangelho. Há uma urgência em compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, daquilo que Deus fez em nossas vidas. Uma vez que bebemos dessa água, temos que compartilhar. Amém. Temos que saciar a sede desse mundo. Temos que levar essa água viva àqueles que estão perdidos lá fora. Assim como Jesus fez. Jesus não se importou com cultura, com religião, com raça. Jesus não se importou com paradigmas. Mas ele foi até aquela mulher. E aquela mulher saciou a sua sede, foi um instrumento em pregação. A mulher foi lá e pregou a palavra do Senhor. A mulher pregou, eis o Cristo, eis o Messias, vem ver, vinde. Que esse seja o nosso desejo. De pregar esse Cristo, de saciar a sede desse mundo. É nossa responsabilidade. E a maior pregação, meus irmãos, foi o que ela fez. É relatar a sua experiência. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra que testificou. Que a mulher testificou. Disse tudo quanto eu tenho feito. A sua experiência é a maior pregação. A sua experiência com Cristo é a maior pregação.
Paulo, quando pregava, ele falava da sua experiência com Cristo no caminho de Damasco. Aonde ele pregava, ele dizia a experiência que ele tinha tido. O cego no tanque de Siloé, quando foi curado, ele foi lá e disse a experiência que ele teve. Nós temos que compartilhar as nossas experiências com Cristo. Aleluia. Temos que anunciar o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. Nós temos isso em nós. Nós recebemos a Cristo, servimos a um Deus vivo. Aleluias. Nós temos que fazer a nossa parte em pregar. Temos que fazer a nossa parte em ir. Aquela mulher se dispôs e foi. Ela não quis saber de como a sociedade ia olhar para ela, porque ela era conhecida na cidade. Só de marido ela teve 5. Aquele era o 6º. Mas quando ela teve a sua vida transformada, ela se colocou diante do Senhor e descortinou a verdade. Se entregou, bebeu dessa água. Ela deixou o seu cântaro e foi até a cidade pregar desse evangelho. Falar de Jesus. Falar de Jesus. Os discípulos foram à cidade e não fizeram. Mas uma mulher samaritana, uma mulher rejeitada, um povo rejeitado, creu. E a palavra de Deus diz: e muito mais creram nele por causa da sua palavra. Muito mais. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Agora aquele povo estava diante do Senhor. Não precisava mais da pregação dela. Mas ela se dispôs e foi. E esse povo chegou até Jesus através dela. E que nós possamos, meus amados, nos dispor, pregar esse evangelho, para que vidas se acheguem a Jesus, através da nossa pregação, através da nossa disponibilidade de ir. Amém? Eu quero orar com você. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus amado, louvado é o teu nome. Tu és santo e glorificado, e não há outro Deus além de ti, Senhor. Deus bendito, tu és a fonte que jorra, tu és a fonte de água viva, uma fonte inesgotável que jorra para a vida eterna. Ó Pai, pela tua misericórdia, Senhor, tu nos deste dessa água, nós bebemos dessa água, Senhor. Ó Pai, em nós flui um rio de água viva. Meu Senhor, ó Deus, não nos deixa, Senhor, preso aos poços, não nos deixa, Senhor, preso aos cântaros, meu Senhor. Oh, meu Deus, mas que possamos, ó Pai, beber da água viva e compartilhar dessa água, meu Senhor. Levar a tua palavra, anunciar o Cristo, o Salvador do mundo. Meu Senhor, usa as nossas vidas por misericórdia, Senhor. Usa as nossas vidas, meu Senhor. Que possamos ser boca do Senhor. Que possamos abrir os nossos lábios e deixar que o Senhor fale, e deixar que o Senhor flua através das nossas vidas, meu Deus. Oh, meu Senhor, que possamos nos encher de Ti, que possamos ser cheios de Ti, Senhor, a ponto de transbordar e alcançar a muitos, Senhor.
Ó Pai, assim como aquela mulher fez a diferença naquela cidade, e muitos ali creram, Senhor. Ó Pai, que assim seja conosco, ó Pai. Ó Pai, que assim seja conosco, Senhor, em São Gonçalo, Senhor, no Rio de Janeiro, no Brasil e nos confins da terra, Senhor. Meu Senhor, é nosso dever pregar a Tua palavra. Ó Deus, e quão privilégio é pregar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Meu Senhor, e eu quero ser encontrado assim, Senhor, pregando a Tua palavra, meu Senhor, levando vida às pessoas que estão mortas, Senhor, levando água aos sedentos, saciando a sede daqueles que têm sede. E o Senhor diz: quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Que possamos ser instrumentos, meu Senhor, que possamos deixar ser usados por Ti, que possamos, ó Deus, deixar fluir em nós essa água viva, Senhor, e que vidas cheguem, Senhor, ao Teu reino, que vidas, Senhor, se cheguem a Ti, se rendam a Ti, ó Pai, através de nós. Usa, Senhor, a Igreja Batista expandindo o reino. Usa os Seus filhos, ó Deus. Ó Deus, que possamos fazer a diferença, Senhor, nessa cidade. Que possamos fazer a diferença nesse bairro, Senhor. Usa nossas vidas, ó Pai. Toma-nos nas Tuas mãos. Ó Pai, toda essa programação que nós teremos de evangelismo, Senhor. Ó Pai, nesse mês de missões, vá tomando a direção, Senhor, vá nos guiando, vá nos capacitando, Senhor, vá nos usando para a glória do Teu nome, ó Deus. Que possamos nos dispor, ó Deus, e ir, que possamos, ó Deus, nos entregar e ir, Senhor, ó Deus, abrindo nossos lábios e falando do Teu amor, proclamando Cristo, o Salvador do mundo. Louvado é o Teu nome, Senhor. Eu Te louvo em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Diácono, presbítero Jeová. Irmãos, vamos para o momento do culto nessa noite, da ceia do Senhor, chamar os oficiais da igreja para vir aqui para frente, que estão escalados, para estar ministrando a ceia, o evangelista Alex, os pastores, presbíteros, venham aqui à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Peço, meus irmãos, que peguem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia na carta de 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiros Coríntios, capítulo 11. Leremos do versículo 23 ao 26, que diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim.
porque todas as vezes que comer e beber de o pão, beber de este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos meus irmãos que elevem os elementos. Poderão estar participando da ceia do Senhor. Todos aqueles que são batizados, que estão em comunhão com a igreja ou com as suas igrejas. Senhor nosso Deus, Pai querido, quero nesse momento, Senhor, apresentar a Ti os elementos, Senhor. Pai querido, consagrando a Ti, Senhor, o pão que simboliza, ó Pai, o Seu corpo. Pai querido, o suco de uva que simboliza o Teu sangue, Senhor, a qual iremos participar, Senhor, para que possamos nos fortalecer nesta noite, para podermos estar aguardando a sua vinda, Senhor, fortalecido, Senhor, nesse momento de comunhão, Pai querido, aonde a sua igreja está, ó Pai querido, se preparando, Senhor, ó Pai querido, nesta celebração da ceia do Senhor. Prepara os nossos corações, prepara as nossas vidas, Senhor, que haja nesta noite, ó Pai querido, ó Pai amado, força, vigor, alegria, paz, derramamento, Senhor, ó Pai, na Tua presença, Senhor. Ó Pai, nesse momento de celebração, Senhor, queremos Te adorar, queremos Te exaltar, queremos Te glorificar.